Bom dia, bom dia. Estamos aqui fazendo nossa harmonização dos 5 elementos na manhã dessa quinta-feira para começar a nossa live. Estamos num local diferente, como vocês podem perceber, porque eu estou com obra no consultório, estou fazendo uma pintura lá na parede, né? Porque com o tempo vai descascando, umidade e tal. Então hoje eu tive que me mudar para um lugar diferente para poder fazer essa live com vocês. Então qualquer barulho que vocês escutarem aí, desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor atendê-los, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, apesar de eu não ser especialista nele. Tô aproveitando esse momento para tentar aprofundar um pouquinho mais os estudos, para poder trazer um pouco mais de entendimento e compartilhar com vocês. Afinal de contas, este não é um tema muito corriqueiro dentro da TQA, a gente fala muito sobre quântica, sobre a TQA e tudo, mas esse tema ele está intrínseco na TQA, tanto é que quem faz o curso Quântica para Todos dá uma passada por ele e não custa a gente tentar entender um pouco além. Ele é um tema muito amplo, né? Não dá para a gente falar sobre abarcar toda a sua totalidade apenas num momento aí de 40 a 1 hora de live. É um tema para ser estudado durante uma vida inteira, mas dá para a gente trazer aí alguns elementos que possam contribuir para o autoconhecimento e para o olhar do terapeuta como partilhante, né? Então vamos chegando. Nosso tema hoje estou com uma cola gigante aqui para poder falar com vocês. Mergulhando na medicina oriental, conheça o fluido vital e os 5 elementos essenciais para a vida. Essa prática que eu acabei de fazer aqui, fiz só com a parte de cima do corpo, é uma prática de práticas corporais chinesas, né? Essa especificamente é do Qigong, e ela é específica para harmonizar os 5 elementos. Cada um dos movimentos remete a um dos elementos para poder trazer essa harmonização, fortalecer os órgãos, liberar os meridianos e permitir que o fluido vital flua livremente, né? Então, para quem está chegando agora, bom dia. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente. Natália, Aline, Ateliê, Raquel, Rô, Odair, Cláudia Estilita, Fran, Joyce, Luísa, Mari, Jenny, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos vocês que acompanham a gente nas lives, nas atividades, nos cursos, a todos vocês que estão chegando agora, que estão conhecendo a TQA agora, que está se conectando com a gente agora, bom dia para todos vocês. E agora é o momento, né, aquele intervalozinho antes da gente começar o nosso tema, para dar a oportunidade de vocês também fazerem a parte de vocês na divulgação de conteúdo, na divulgação de conhecimento, no compartilhamento do conhecimento que vocês recebem, que é como? Enviando o aviãozinho, né? Quem já acompanha sabe que um dos pilares para que a gente consiga elevar a vibração é adquirir conhecimento, e vocês estão aqui com este propósito de adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento. E a forma que vocês têm mais fácil de compartilhar conhecimento é enviando o aviãozinho para quem vocês acham que esse tema pode ser interessante, que possa contribuir de alguma forma para o crescimento dessas pessoas, tá? Então vamos lá enviar o aviãozinho aí, compartilhar o tema, para a gente começar a falar um pouquinho a respeito disso, que é muito extenso. Eu tentei dar uma resumida assim para caber aqui no nosso espaço de live, mas nem sei se a gente vai conseguir. Mas vamos lá. O que a gente conseguir está feito e está ótimo. Eu queria começar esse tema lendo um texto para vocês. Na verdade, é um mito, né? No alvorecer dos tempos, o universo era um caos obscuro, uma massa amorfa, onde nada se distinguia. No centro dessa massa informe, que se assemelhava a um ovo, germinou e desenvolveu-se o gigante Pangu, a primeira criatura do universo. Ao abrir os olhos, Pangu deu-se conta do caos em que vivia e decidiu pô-lo em ordem. Pegou um machado e, com um poderoso golpe, partiu o ovo em pedaços. Os elementos mais leves elevaram-se flutuando para o céu e se converteram no céu. Aliás, elevaram-se flutuando para o alto e se converteram no céu. E os elementos mais pesados precipitaram-se para baixo, se convertendo na terra.
e assim se criou Yin e Yang, terra e céu. Esse é um pequeno trecho do mito chamado O Gigante Pangu Abre o Céu e Estende a Terra. É um mito chinês da criação do universo, né? E por que eu trouxe esse mito? Porque hoje o nosso tema está falando justamente sobre a questão do fluido vital e dos 5 elementos. E o que é? Aliás, antes da gente falar sobre o fluido vital, eu queria falar um pouco sobre essa questão da medicina tradicional chinesa. Aqui no título está como medicina oriental, porque quando a gente pensa em Oriente, a gente pensa no extremo Oriente, a gente pensa em Japão e China, né? Mas o Oriente, ele abarca muito mais do que isso. O Oriente, ele vai ali desde as Arábias até lá no último pedacinho antes de entrar no Ocidente, que costuma ser ali a área do Japão, da Oceania, né? Então, esse tema específico, ele é originário da cultura chinesa. Então, vamos falar sobre medicina tradicional chinesa. Os princípios da medicina tradicional chinesa, na verdade, não são princípios de uma medicina, são princípios de uma filosofia de vida. Por quê? Para os chineses, medicina não se separa da filosofia. Aliás, nada na vida deles se separam dessa filosofia de vida, que é a filosofia chinesa baseada no Tao, né? Tao, para quem não conhece, é a teoria de que o todo está em tudo. E essa teoria é representada por este símbolo aqui, o Tai Chi, que representa o Yin e o Yang, né? As duas primeiras cisões criando tudo que existe. Então, gente, quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, quando esse conhecimento chegou para nós no Ocidente, ele chegou através de práticas para cuidados da saúde, acupuntura, auriculopuntura, massoterapia, tuiná, fitoterapia, dietoterapia, tantas outras, para cuidar, que a gente traz como cuidados para a saúde. Mas dentro da cultura chinesa, dentro da filosofia chinesa, são princípios que permeiam a vida deles, que moldam a forma deles estarem no mundo. Faz parte da cultura, faz parte do dia a dia. Quando um chinês adoece, e eles não falam doença, eles falam desarmonia do fluido vital, quando isso ocorre, a primeira coisa que eles fazem é lançar mão de recursos pessoais, ou seja, fazer práticas chinesas que possam trazer essa harmonia de volta, equilibrar a partir da alimentação, a partir de uma dietoterapia chinesa, a partir de chás, que aí já entra uma questão um pouco mais química, um pouco mais medicamentosa, e se tudo isso falha, aí eles vão procurar um especialista, geralmente acupuntura, auriculopuntura, tuiná, massoterapia, qualquer outra técnica que precise ser realizada por uma outra pessoa. E se isso ainda não dá resultado, aí sim eles vão procurar uma medicina que atualmente, né, já é aí uma medicina mais mesclada com a medicina ocidental, né, que cuida especificamente do corpo. Mas antes de tratar o corpo, eles tratam a questão energética, porque eles têm esse entendimento há milênios de que tudo que acontece no corpo antes acontece num campo energético. Nós viemos de um pensamento cartesiano. Nós separamos mente e corpo. Nós separamos o que acontece nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, com o que acontece com o nosso corpo. Até muito pouco tempo atrás, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu estou doente porque algo externo me afetou ou porque eu tenho alguma tendência hereditária a adoecer dessa determinada doença. Eu não estou doente porque eu tenho situações mal resolvidas na minha vida que fazem com que eu desenvolva sentimentos de baixa vibração que, por estarem aí permeando a minha vida há muito tempo, acabam se densificando de um plano sutil para um plano mais denso e aparecem no meu corpo em forma de doença, né? A gente está começando a gatinhar nessa percepção, apesar de já ter teorias aí um pouco mais antigas, porém ainda é um tema que quando você fala, dependendo de com quem você está falando, vai falar, essa garota é louca, né? O que ela acha que uma coisa tem a ver com a outra? Nada,
Pois é, a gente ainda tem essa cisão, né? Então, quando a gente fala em medicina, a gente pensa num campo de conhecimento que trata especificamente de uma coisa. E aí, quando você fala medicina tradicional chinesa, você acha que esse conhecimento ele é aplicado apenas ali naquela questão de tratar o corpo. Mas é uma filosofia de vida, é uma filosofia que determina a forma como o chinês existe no mundo, que determina a forma como ele vai conduzir a sua vida. E quando as coisas não dão certo, quando aparecem algum problema, seja no campo emocional, mental ou no campo físico, ele sabe exatamente de onde isso está vindo e ele sabe o que ele precisa fazer para corrigir. Antes disso se tornar um problema físico sério. E quando se torna um problema físico sério, aí ele lança a mão das questões que tratam do corpo físico, ok? Então, talvez para a gente seja um pouco mais complexo o entendimento dos princípios da medicina tradicional chinesa por conta disso, pela forma como a gente acessa esse conteúdo, pela forma como a gente olha para isso. Porque não é um campo de conhecimento onde 2 mais 2 é igual a 4, ponto final. É um campo de conhecimento, uma filosofia de vida em que tudo está relacionado a tudo. O todo está em tudo. O tudo contém o todo. Então, está tudo interrelacionado. E cada coisa que está interrelacionada, que você modifica aqui, vai causar efeito lá. Lei de causa e efeito. Bom, então o que é o tal do fluido vital, né? O fluido vital, antes de entrar no tema fluido vital, vou ler um outro textinho para vocês, porque me empolguei com esse tema. O espaço entre céu e terra é como uma flauta, vazia e ainda assim inesgotável. Quando soprada, mais e mais sons produz. Ou seja, o fluido vital, os chineses chamam de Qi, Qi, I. Ele nada mais é do que um espaço vazio que produz tudo. Isso lembra alguma coisa para vocês? O famoso vácuo quântico, que na nossa concepção é um vácuo, porque parece que não existe nada, mas é um nada que produz tudo. Conseguem associar os conceitos? É lindo isso, gente. Mas vamos lá. Então, o que é o tal do Qi, né? O Qi, ele é composto por 2 ideogramas, né? Aquelas letras chinesas. São esses dois aqui, olha. Esse e esse, juntos, formam esse, que é o Qi. Um dos ideogramas, o primeiro, ele significa a palavra arroz. O segundo ideograma significa a palavra valor, ou móvel e aéreo, e o arroz ou algo nutritivo, porque o arroz é a base da alimentação da população do Extremo Oriente, né? Do Japão, da Coreia, da China. O arroz é o principal alimento ali da cultura deles. Então, o que é o Qi? É algo que é móvel, aéreo, porém nutritivo. É um sopro de vida, é um sopro que nutre a vida, é um sopro vital, por isso fluido vital. Então, tudo aquilo que para nós é conhecido como fluido vital, energia vital, bioenergia, ectoplasma, né? Tem diversos outros nomes aí, tudo isso representa o Qi, né? Na filosofia chinesa é Qi e é algo que é dado, não é questionável. A gente não pensa se existe isso, se não existe, se é um conceito, se é algo real. Para eles é algo que está estabelecido, está pré-estabelecido, não tem o que questionar a respeito disso. Né? A gente que tem essa mania de ficar pensando, analisando, teorizando em cima das coisas para tentar trazer um entendimento. Mas para eles é algo dado. É algo que não precisa ser questionado, que não precisa ser pensado, que não precisa ser teorizado, é dado. Então, o que é o Qi? Tudo que existe no universo, dentro da filosofia chinesa, está cercado pelo Qi, pelo lado de fora, e está preenchido pelo Qi pelo lado de dentro.
Então, o Ti é aquele todo que está em tudo. Conseguem compreender? O Ti permeia tudo que existe, atravessa tudo que existe, anima tudo que existe. Está em tudo, é o todo que está em tudo. O Ti é aquilo que dá movimento à vida. Se existe Ti, existe vida. Se existe ausência de Ti, existe morte. Se o Ti está circulando em equilíbrio, existe saúde. Se o Ti está estagnado, está em excesso, está em falta, está bloqueado, existe desarmonia, que é igual a doença. Então, o Ti, ele não é determinado em si, ele não é algo que você teorize ou que você determine ele em si. Ele é determinado a partir do seu efeito na relação com tudo que existe, né? É isso mesmo. Então, gente, dentro da nossa cultura, trazendo esse conceito para a quântica, o que é o Ti para a gente ter um melhor entendimento? O Ti é a onda primordial de informação, que cria tudo que existe e está contida em tudo que existe. Cada um de nós somos pequenos fractais dessa onda maior de informação que cria tudo que existe. E o Ti é exatamente isso. É a fonte de onde sai todas as coisas, que é permeado por todas as coisas, que é preenchido por todas as coisas. Aliás, perdão, o Ti é essa fonte inesgotável que cria tudo que existe e que tudo que existe está circundado por ele e está preenchido por ele. Então, o Ti está em tudo. Todos nós também somos fractais do Ti. Se existe Ti, existe vida. Se não existe Ti, existe ausência de vida. E aí, o que antes era a vida dentro de um corpo passa a ser uma energia solta, passa a ser um Ti solto que retorna ao seu ponto de origem. Conseguem compreender a lógica entre uma teoria e outra? A questão é que esse pensamento de vácuo quântico, de onda primordial de criação, de altíssima vibração e frequência e extrema inteligência que organiza e orquestra tudo que existe, é um conceito que está aí, sei lá, 200, 300, 400 anos. Os chineses vivem com esta filosofia de vida há milênios. Olha a sabedoria desse povo. Eu sou completamente apaixonada, eu confesso. Então, gente, o Ti, ele possui características duais quando ele vem para esse plano, né? Então, quando ele cria esse plano, na verdade. Então, eu comecei o texto, a live, né, lendo o texto sobre o mito de Pangu, que dividiu esse ovo. Por que ovo? Porque ovo é aquilo que surge, é aquilo que dá a vida, né? Você observando na natureza, por exemplo, para quem cria animais para consumo, geralmente galinha, e na China era muito comum esse tipo de criação, de onde sai a vida de uma galinha, de um galo, de um pintinho? Sai do ovo. Então foi observando o mundo natural que os chineses criaram as suas filosofias com o aprofundamento da sabedoria divina. Então, a simbólica do ovo é a simbólica daquilo que traz a vida. Então, o Ti está no ovo. Pangu quebra o ovo. E desse ovo, algumas partes são etéreas, são aéreas. Outras partes são densas. As partes que são aéreas sobem e criam o céu. As partes que são densas descem e cria a terra. E aí a gente tem o mais etéreo e o mais denso. As duas polaridades. E entre essas duas polaridades, entre terra e céu, entre yin e yang, está o ser humano, que condensa dentro de si as duas polaridades. Todo ser humano tem yin e yang dentro de si. E, novamente, diferente de toda forma como a gente tende a pensar, a energia yin é isso, energia yang é aquilo, isso é diferente daquilo. Ponto final, Yin e Yang estão numa eterna correlação. É sempre interrelacional. Yin está dentro de Yang e Yang está dentro de Yin. Um compõe o outro. Por exemplo,
a parte de cima do corpo, né? Melhor ainda. Vou dar outro exemplo. A parte da frente do corpo, né? A parte anterior é de polaridade yin. A parte dorsal é de polaridade yang. Porém, na parte anterior, que é polaridade yin, o meu tórax é a polaridade yang em relação ao meu abdômen. Então, tudo na questão yin e yang é relacional, assim como tudo em todas as polaridades são relacionais. A luz só é luz porque existe a sombra para se contrapor a ela. Então, ela só é a luz se comparada à sombra. Se comparada a si mesma, ela não é nada. E essa luz, ela pode ser luz comparada a esta sombra, mas se aqui tiver uma luz mais forte, essa luz aqui vai ser a sombra. Conseguem compreender a interrelacionalidade? A gente tem um pensamento muito concreto, né? Muito certinho, muito cartesiano, porque nós somos atravessados por essa cultura, não tem como fugir disso. É um exercício para a gente pensar de uma outra forma. Porém, é um exercício que a gente precisa trazer esse processo de abstração, porque nada é em si, tudo é relacional, tudo é causa e efeito. Por isso que quando a gente aplica esses conceitos da quântica para a nossa vida, e os chineses fazem isso há milênios, a partir da filosofia deles, que pode muito bem ser análoga aí aos princípios da quântica, que está chegando aí para a gente no senso comum há menos tempo. Tudo que acontece com a gente, houve algo que fez com que aquilo acontecesse. Todos os desequilíbrios, todas as desarmonias, todas as coisas ruins e todas as coisas boas. Tudo tem uma causa que gera um efeito. E tudo tende ao equilíbrio. Então, se hoje a minha vida está ruim, cancelado, 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 porque ela está muito boa, graças a Deus. Mas, trazendo esse exemplo, se hoje a vida não está lá muito grande coisa, o que eu fiz lá atrás? Quem que eu prejudiquei? Onde que eu agi pelo impulso do meu ego, ao invés de agir pelo meu coração? Que gerou ali uma causa que hoje está tendo um efeito para buscar o equilíbrio. Porque a gente está num plano de terceira dimensão. Terceira dimensão, as coisas não são imediatas. Aqui é um plano denso. E a gente precisa dessa densidade para que a gente consiga fazer esse processo de autoconhecimento e ter a oportunidade de consertar os nossos equívocos. Se fosse um plano de quinta dimensão, fez errado, recebeu errado. Bateu, levou. Você não tem tempo nem de pensar a respeito. Puxa, fiz algo que não era muito legal. Fiz M. Vou tentar consertar. Plano de quinta dimensão não tem essa oportunidade. A gente precisa estar na terceira dimensão para ter essa oportunidade, né? E esse período aí em que a gente está na terceira dimensão, esse período em que a gente está vivenciando, produzindo, construindo causas que produzem efeitos e tendo a oportunidade de olhar para trás, reconhecer essas causas e modificar, que dentro da TQA a gente chama inclusive de causa raiz, não é à toa. Isso é o período de uma vida, é o período em que o Ti anima um corpo, em que o Ti anima uma matéria. E dentro dessa matéria coexistem essas duas polaridades, Yin e Yang. E aí você pode utilizá-las de maneira consciente, de maneira inteligente para buscar esse equilíbrio. É claro, sendo polaridades, né, a gente tem aí sexos biológicos masculino e feminino que trazem uma força dentro de uma polaridade um pouco maior do que dentro de outra, porque é o natural. Mas isso não quer dizer que tem que ser só aquela polaridade ou só essa polaridade. Polaridades são complementares, precisam estar em equilíbrio, né? Como o diagrama aqui, gente, ó. Como o diagrama, precisam estar sempre buscando o movimento para ter o equilíbrio.
E dentro dessa concepção da gente buscar esse equilíbrio do Qi, buscar o equilíbrio das polaridades, a gente ainda pode olhar para isso de uma outra forma, de uma forma um pouco mais fragmentada, de uma forma um pouco mais fractal, para que a gente tenha maiores possibilidades de trazer esse equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, de reconhecer características que possam nos auxiliar na busca por esse equilíbrio, que é o quê? A teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, que eu gosto de chamar de 5 princípios. E eu vou explicar por que dos 5 princípios. No pensamento ocidental, a gente tem a teoria dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, que vem do pensamento grego, e um 5º elemento que seria o éter. Esses 4 elementos, mais o éter, que representa o espírito, forma tudo que existe, né? Inclusive, se você for a nível químico, você encontra cada um desses elementos, né? O que compõe a terra, o que compõe o fogo, o que compõe a água, o que compõe o ar, em termos de moléculas, compondo tudo que existe. É científico, né? Um pensamento que veio da filosofia grega, que hoje é possível comprovar a partir da ciência, da química. Na medicina tradicional chinesa, na filosofia chinesa, esses elementos são diferentes. A gente tem o fogo, a gente tem o... Eu estou tentando falar em ordem aqui, mas me fugiu. A gente tem a madeira, o fogo, Deixa eu pegar minha cola. Madeira, fogo, terra, metal e água. São os 5 elementos, né? Então, é diferente do pensamento grego, aqui a gente não tem o ar, mas a gente tem metal e tem madeira, que são 2 elementos diferenciados, né? E cada um desses elementos traz aí uma característica, um tipo de personalidade, um tipo de vivência, um tipo de características físicas, inclusive de questões que podem se manifestar no corpo. E aí você consegue determinar quais elementos estão em desequilíbrio. E qual é o barato dessa teoria? E por que eu falo princípios e não elementos? Quando a gente fala em elemento, a gente pensa em substância, né? Elemento, pedra. Elemento, papel. Pode, sei lá, madeira, né? Papel vem da madeira. A gente pensa em algo concreto, né? Dentro da filosofia chinesa, esses elementos, eles não trazem a questão da concretude, do elemento em si, da substância em si. Eles trazem uma questão conceitual, eles trazem uma questão de possibilidade de pensar a existência. Então, é muito mais um princípio do que uma substância em si, tá? E como que funciona essa teoria dos 5 princípios na filosofia chinesa? Ela funciona em 2 ciclos distintos: o ciclo da criação, onde um cria o outro, e o ciclo da dominância, onde um domina o outro. O que é ciclo de criação e ciclo de dominância? Cada elemento cria o próximo elemento, que cria o próximo elemento, que cria o próximo, que cria o próximo, que cria o próximo, e se autoalimentam. Criação constante. Lembra? Onda primordial de criação, vácuo quântico, criação constante, é esse ciclo. E o ciclo da dominância é quando um elemento controla o próximo elemento. E assim, essa criação constante, ela é controlada. É uma criação constante, porém controlada. Trazendo para o nosso corpo físico, o que é um crescimento constante? Sei lá, você tem lá um crescimento de uma determinada célula constantemente, de maneira desorganizada, desequilibrada. É um tumor, é um câncer, né? Não, câncer não, porque pode ser um tumor benigno, né? Mas é uma anomalia, entende? Então, tudo que cresce, que expande, também precisa de algo da sua contraparte, da sua polaridade, para poder fazer o equilíbrio. O universo é assim. Quando a gente traz esse conceito para a quântica, a gente vê que existe lá a onda primordial de criação, que cria tudo que existe, que é criação constante.
mas ao mesmo tempo, na mesma proporção que tem a criação constante de matéria, por exemplo, também tem a criação constante de antimatéria, para uma coisa equilibrar a outra. E as duas juntas geram ainda mais energia, geram uma energia equilibrada, geram uma energia capaz de organizar tudo de uma forma inteligente. O nosso corpo, a gente produz células o tempo todo, e ao tempo todo nós temos células morrendo. Nós temos matéria e antimatéria no nosso corpo constantemente, assim é na natureza. Você olha as árvores, elas estão lá produzindo folhas e outras folhas estão caindo. A natureza é inteligente. E esses ciclos dos 5 princípios da filosofia chinesa, o ciclo de criação e o ciclo de dominância, traz de maneira bem clara essa inteligência, a criação e o controle. Porque se só há criação, há excesso. Se só há controle, há falta. E a gente precisa do equilíbrio. Perfeito. Então, vamos falar um pouco a respeito disso, né? Eu trouxe também um diagrama aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui, olha, a gente tem a representação desses ciclos, né? Aqui onde está as setinhas é o ciclo de criação. Aqui onde parece que tem um pentagrama é o ciclo de dominância. Então, aqui vocês podem ver, olha, que a madeira gera o fogo, né? Como que a gente traz isso para uma analogia fácil? Madeira, lenha, lenha pega fogo. Então, a madeira gera o fogo. O fogo, quando queima tudo que existe, ele vira cinza, produz terra. Da terra sai o metal. Todos os minerais, todos os metais que a gente encontra, eles são extraídos da terra. O metal produz água, porque a água, para ser hidrolisada, ela precisa de uma molécula de metal. Eu não sei se vocês sabem disso, para mim isso foi novidade também, porque eu não me lembro muito bem das aulas de química, mas para você juntar a molécula de oxigênio com a molécula de hidrogênio e formar água, você precisa de uma molécula de metal para que possa ocorrer essa reação química, tá? E a água, por sua vez, alimenta as raízes que geram mais madeira. E a madeira gera o fogo e assim sucessivamente num ciclo infinito. E se é um ciclo infinito, é só expansão. Como que eu controlo essa expansão? A água apaga o fogo. Então eu controlo o fogo. O fogo derrete o metal. Então eu controlo o metal. O metal corta a madeira, né? Para a gente cortar uma madeira, a gente precisa minimamente de um machado. Se não tem um machado, você tem lá uma serra elétrica, tudo feito de metal. E a madeira controla a terra. O que acontece com um pedaço de terra que não tem plantação, que não tem nada plantado ali, que é só a terra nua? Choveu, levou a terra embora. Então a madeira controla a terra para que ela não se esvaia. E a terra controla a água, porque quando a terra entra em contato com água, deixa de ser água, vira lama. E aqui nesse ciclo interno a gente faz o controle dessa expansão constante. Então, constantemente, tudo está expandindo e tudo está sendo controlado nessa expansão. Ao mesmo tempo que há crescimento, há também ali uma perda, há também ali tem um termo técnico para isso que eu não vou me lembrar agora. Mas, enfim, há produção de matéria, há antimatéria, né? Ai, caramba, veio na ponta da língua. Não vou lembrar. Mas, enfim, existe esse controle é necessário. Por quê? Quando você tem fogo demais, o que acontece? O fogo aquece, o fogo produz vida. Mas quando você tem fogo demais, ele queima. E ele pode queimar tudo até acabar tudo, né? Então, você precisa de um pouco de água para controlar o nível de fogo. Mas, se você tem água demais, essa água demais vai apagar o fogo. E aí vai deixar de ter vida. Como que a gente traz isso para a nossa vida, né? E como que isso é trazido dentro das práticas medicinais chinesas?
O fogo, a madeira, né? Vamos começar pela madeira. A madeira é responsável pelo fígado, né? Então, se você tem a madeira em desequilíbrio, você vai ter alguma questão relacionada ao fígado. A madeira produz fogo. Se você tem madeira em excesso, você vai produzir fogo em excesso. O fogo está ligado ao coração. E aí você possivelmente vai ter algum problema de fígado e de coração. Se você tem fogo em excesso, você vai produzir terra em excesso. E terra está relacionado ao baço. E aí você também vai ter problemas de baço. Se você tem terra em excesso, você vai ter metal em excesso. Metal está relacionado ao pulmão. E aí você vai ter problemas também no pulmão. E se você tem metal em excesso, você vai produzir água em excesso, que está relacionado ao rim. E aí você também vai ter problema renal. E aí, o excesso disso daqui, sem o ciclo de dominância, você vai ter falha dos seus órgãos. Falando da questão física, agora falando das questões de vida mesmo, das questões psicológicas e emocionais. O fígado está relacionado aqui, a raiva. Então, uma pessoa com excesso... Gente, desculpa, eu estou fora do meu consultório, estou na varanda de casa, tem carro de som passando na rua, eu não tenho como controlar isso. Mas, enfim, se você tem excesso de raiva, você vai ser uma pessoa agressiva. Você vai alimentar o fogo. Qual é a emoção do fogo? É a alegria. Aí você fala, mas a alegria em excesso é bom. Não, a alegria em excesso se transforma em euforia, se transforma em mania. Já ouviu aquele termo maníaco-depressivo? Que hoje em dia recebe o nome bonitinho de transtorno bipolar? Pois é. Então, a alegria em excesso também não é bom. Se você tem a euforia em excesso, você vai alimentar a terra em excesso. E qual é a emoção da terra? Peraí, deixa eu pegar aqui na minha cola, que eu não lembro de cabeça. A emoção da terra é justamente a concentração, a estabilidade, né? Foco, fixação. E aí, se você tem terra em excesso, você tem concentração em excesso, foco em excesso, o que você vai ter? Pensamentos obsessivos. Talvez até uma paranoia. E aí, se você alimenta metal em excesso. Metal traz a tristeza. Você pode cair no processo de depressão, ó. Transtorno maníaco, depressivo. E aí, se você tem metal em excesso, você vai ter água em excesso. E água traz o quê? A água... Deixa eu olhar na minha cola, gente, só um minuto. A emoção da água é o medo. Então, você vai ter medo em excesso. Aquele medo que te paralisa, que não permite que você viva a sua vida. Conseguem perceber como é importante o ciclo da dominação para controlar a expansão? Porque nada que é demais é bom, né? A gente ouve isso desde que a gente é criança, dos nossos avós e tudo. E aí a gente tem todas essas questões, né? Tudo. Por isso que eu chamo de princípios e não elementos, né? E por isso que eu falo filosofia chinesa e não medicina tradicional chinesa. Porque isso vai muito além do que a gente considera como medicina. Porque o pensamento do chinês, dentro da questão da medicina, é um pensamento holístico, que envolve não só o corpo, mas as emoções, os sentimentos, a mente, o espírito e o ambiente no qual ele está inserido. Para a gente, a medicina é aquilo que cuida apenas do corpo físico. Um pouquinho lá da parte mental, né, na psiquiatria, um pouquinho talvez aí englobe a psicologia, mas geralmente não é algo que é valorizado, né, como medicina mesmo. Então, falar sobre medicina tradicional chinesa, eu acho que reduz muito um conceito que é tão amplo, né? Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, para vocês terem essas características e conseguirem identificar em si mesmo, né? Porque primeiro a gente faz o trabalho com a gente, para depois a gente começar a olhar para o outro, né? Então, vamos lá. Começando pela madeira, né? Que foi o que eu mostrei lá para vocês, ó. Aqui.
A madeira, ela está ligada ao fígado e à vesícula biliar. Dentro da filosofia chinesa, são pares complementares, né? Um elemento denso para um elemento menos denso, né? Um elemento vazio, vamos colocar assim. Então, fígado é o órgão denso e vesícula biliar é a sua contraparte, que é oca. Tem um outro nome para isso que eu esqueci também, mas vamos lá. E quando a gente fala fígado, vesícula biliar, no nosso pensamento ocidental, a gente pensa no órgão fígado e no órgão vesícula biliar, né? Concreto, elemento. Aqui é conceito, tá? Então, quando a gente fala fígado, vesícula biliar é responsável por isso, 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 a gente está falando da função energética destes órgãos, tá? Não estamos falando da fisiologia dele a partir do ponto de vista ocidental. A gente está falando da fisiologia energética a partir do ponto de vista da filosofia chinesa. Combinado? Então, vamos lá. Madeira, o elemento madeira, está ligado, à sua representação no corpo é fígado, vesícula biliar. Ele traz o quê? Ele traz o movimento e a direção. Fígado e vesícula biliar, ele traz essa ideia de movimento e direcionamento. Por quê? O fígado, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é responsável por manter o livre fluxo do Qi, ou seja, para manter a energia do Qi em movimento e de maneira livre e harmonizada. Quando o Qi não circula, aparecem as dores, as formações de massa, os cistos, os tumores, etc. O fígado também é responsável por armazenar o Que, que é o sangue. Novamente, Que a gente traduz como sangue, mas não necessariamente é o sangue em si, é a função energética do sangue, tá? Que nutre os tendões, que são responsáveis pela movimentação. Por isso que a madeira traz a ideia de movimento. Pensa no tendão, né? E tendão dentro da filosofia chinesa é toda a parte mole, né? Tendão, todas as partes moles ali da articulação. Então pensa numa árvore. Uma árvore, ela balança no vento, ela é flexível, ela pode não sair caminhando, mas ela tem movimento, ela é resiliente. E o que são os nossos tendões no corpo? Eles são resilientes, eles não saem do lugar, mas eles estão ali esticando, contraindo, trazendo o movimento. Por isso, relacionado à madeira, tá? A dificuldade de mobilidade, enrijecimento, amadeiramento, quando o Que não nutre os tendões, quando o sangue não está fazendo a função energética dele de nutrir os tendões, né? Então, há aí espessamento de tendões, enrijecimento, dificuldade de movimento, problemas como tendinite, bursite, tudo isso. O fígado, o meridiano do fígado, ele sai nos olhos, né? A manifestação dele se dá através dos olhos. Portanto, ele é responsável também pelo sentido da visão, mas não só o sentido da visão biologicamente, mas a visão de vida, a visão de mundo, a percepção de tudo que você presencia, né? O direcionamento, você estabelecer um direcionamento, você ter uma visão e estabelecer um direcionamento. Lembra? Movimento e direção. Por ser o armazenador do Que, também é responsável por distribuir essa substância, o sangue, / energia, né, para o fluxo menstrual, para que ele ocorra de maneira saudável e harmonizada. Então, as mulheres aí que têm problema com ciclo menstrual, que tem excesso de sangue ou pouco sangue, ou sente problemas durante esse período, ou o período é desregulado, tem aí alguma deficiência energética de fígado, uma deficiência energética do elemento madeira. Assim como quem tem problema de vista. Vou mostrar uma coisa para vocês. Quem é sensível, por favor, apaga a câmera aí momentaneamente. Olha só. Tá vendo essas veias aqui? Eu nunca tive nenhum problema que justifique isso. Mas
a minha personalidade, o meu biotipo, a minha personalidade em termos de filosofia chinesa é a madeira. Eu tenho tendência a ter desarmonia no fígado e todas as questões que vêm junto com isso. E quem tem a tendência de ter desarmonia no fígado, desarmoniza o coração, que desarmoniza o baço, né? E o baço, a gente vai ver, ele é responsável pela contração muscular. E aí, o que acontece? Eu tenho câimbras sem ter motivo para ter câimbras. Eu tenho câimbras em estado de repouso. Vocês acreditam nisso? Quando começa isso, eu já sei que eu preciso aí dar uma harmonizada, porque as coisas estão meio fora de lugar. Então, gente, tendo esse conhecimento, você consegue estabelecer qual é o ciclo que você está, onde que você está desarmonizando, como que você precisa, o que você precisa buscar para harmonizar, né? Continuando aqui, olha, o fígado é o general, porque ele coordena tudo isso, né? Ele manda, ele dá o direcionamento, ele inicia o movimento. A madeira, ela é de polaridade yang menor, ou seja, aquele yang que está começando, que é representado na natureza pela lua crescente, né? Aquela lua que está começando a aparecer, que está começando a crescer, que está caminhando para o alto, né? A sua estação do ano é a primavera, o início de tudo, né? E a sua cor de representação é a cor verde. Então, quem tem a desarmonia no fígado, e geralmente isso acontece muito com quem é do elemento madeira e, sei lá, sai, vai para a noitada, dorme tarde, bebe, fuma, come mal, no dia seguinte, quando está de ressaca, aparece a cor esverdeada no rosto, né? Nas olheiras, às vezes em volta da boca, mas principalmente ao redor dos olhos, que é onde sai o meridiano do fígado. E aí a gente consegue identificar isso também, né? O cheiro que o elemento madeira traz é o cheiro rançoso, é o cheiro de gordura, cheiro de resina, né? Então, a pessoa que tem o elemento madeira desarmonizado, ela emite um odor mais rançoso. A gente não tem o hábito de sentir cheiro, né? Na nossa medicina, há muito tempo já não se usa mais a prática de sentir o cheiro do paciente para saber qual é o problema, mas os animais sentem, percebem, né? Tanto é que a gente tem cães treinados para identificar aumento ou diminuição de glicose, encontrar problemas de câncer, por exemplo, e alguns até indicam para as suas donas que elas estão grávidas antes mesmo de algum exame poder captar. Então, o nosso corpo emite cheiros. E o cheiro de quem está com o elemento madeira desarmonizado é justamente esse cheiro mais rançoso, né? O sabor é o sabor azedo ou ácido. Então, quando você está com muita vontade de comer alguma coisa azeda, alguma coisa ácida, dá uma olhada, porque provavelmente o elemento madeira também está em desarmonia, ok? E aí, a gente tem... Ah, não, ainda tem mais aqui, ó. Madeira é uma alma etérea, é a alma que persiste após a morte do corpo físico, tá? A madeira traz essa alma etérea, ela traz não, né? Ela carrega essa alma etérea. Ela traz a imaginação, a criatividade e o planejamento. Então, se você é do elemento madeira, tá sem planejamento para as coisas, sem criatividade, sem imaginação, o elemento está em desarmonia. Se você tiver com o elemento em harmonia, esses serão seus pontos fortes. Planejamento, criatividade e imaginação. É aquela coisa que vem assim, uma ideia atrás da outra, que às vezes você não consegue nem colocar em prática. E aí você precisa planejar para conseguir colocar em prática. A emoção relacionada à madeira é a raiva, que quando está em harmonia nos coloca em movimento, nos impulsiona. Quando está em desarmonia, ativa a agressividade, né? As pessoas de madeira estão sempre buscando o movimento. São aquelas pessoas que não conseguem se adaptar a rotinas, não conseguem ficar muito tempo na mesma coisa, estão sempre buscando por novidades, por novos caminhos, novas possibilidades, novos movimentos. São os verdadeiros empreendedores. Quando a madeira está em excesso,
essas características da pessoa de madeira pode transformá-la numa pessoa autoritária, que passa por cima de todos, que quer tudo do seu jeito. Quando está em defasagem, pode trazer a estagnação, a falta de criatividade, a falta de movimento, o enraizamento. Agora o fogo, né? Madeira alimenta o fogo. O fogo, a representação física do fogo é o coração e o intestino delgado. Coração, o órgão, intestino delgado, a víscera. Na filosofia chinesa, cada órgão é acompanhado por sua contraparte, que é uma víscera. Então, o órgão é o elemento yin, a víscera é o elemento yang. O coração é o palácio da mente. Ontem, quem assistiu a live aí da Patrícia, deve ter ouvido ela falar a respeito de algo que o professor Eric sempre ensinava pra gente, né? E que ela vem trazendo isso muito forte também, que quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, a gente pergunta para o nosso coração se aquilo é leve ou se aquilo é pesado, porque o nosso coração é uma bússola. E dentro da filosofia chinesa, a nossa mente é guardada no coração, não no nosso cérebro, porque eles sabem que o nosso coração traz a verdade, o nosso cérebro nos engana. Olha que sabedoria! Então, o coração é o palácio da mente, a morada do espírito, porque ele armazena o Shen. O Shen é a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito. O coração governa o Chue, o sangue, e impulsiona e conduz o sangue para nutrir todas as células. O coração é o imperador, aquele que está acima de todos. Ele manifesta-se na face através das expressões e da fala, da forma como a pessoa se expressa e da forma como ela fala. O coração rege os vasos sanguíneos. E isso foi determinado pelos chineses muito antes de haver qualquer estudo anatômico a respeito dos vasos sanguíneos interligados ao coração. O fogo, ele é yang maior. Então, se a madeira é o yang menor, o início do yang, né? Aqui a gente pode ver, ó, início do yang, o fogo é o yang maior. O yang maior, ele traz justamente a lua cheia, né? Ela está plena, na sua total plenitude, completamente cheia. Então, é o yang maior. E nas estações do ano traz o verão, que é o ápice da energia, né? Quem estuda aí o Quântica para Todos sabe das estações cósmicas dentro do ciclo cósmico, que o verão é o ápice energético. A primavera é o nosso início, nossa base de energia, e o verão é o nosso ápice energético, né? E ele traz a cor vermelha, né? Vermelho, o sabor amargo e o cheiro é cheiro de queimado. O fogo queima, né? O som é o som do riso, que se traduz em alegria ou euforia quando está em excesso. Então, a forma como essa pessoa ri ou deixa de rir vai te dar sinais se ela está com o elemento fogo em equilíbrio, em defasagem ou em excesso. O fogo traz a percepção sobre a vida, o entendimento, a distribuição das emoções aos demais órgãos, né, aos demais locais, e a sua emoção é a alegria, que quando em equilíbrio é o que nos dá motivação, encantamento pela vida, e em desequilíbrio traz euforia, excitação excessiva, estados maníacos. A pessoa de fogo é aquela pessoa afetiva que gosta de dar e receber carinho, alegra o ambiente, naturalmente demonstra afetos através de gestos, de fala, é aquela pessoa que gosta de tocar, mas não aquele toque chato, né, de pessoa que fica te cutucando, mas fala colocando a mão no seu ombro, gosta de chegar, abraçar, dar beijo, fala para você que gosta de você, que te ama de uma maneira super natural e é dela, né, é da pessoa de fogo isso. Quando em excesso, essa pessoa ela pode se tornar grudenta, pegajosa, invasiva, inconveniente, aquela pessoa que realmente gruda e que, sabe, cansa, aquela pessoa que quer fazer tudo por você, quer te ajudar em tudo e acaba atropelando tudo sem nem parar para ouvir qual é a sua necessidade, né? Ela é invasiva nesse ponto. E quando está em defasagem,
são pessoas que se tornam frias, apagadas, né? Como se o fogo tivesse acabado. E o fogo alimenta a terra, né? A terra, a sua representação física é o baço e a sua contraparte o estômago. Veja bem, na nossa concepção, o estômago é um órgão, não é uma víscera, como é o intestino delgado, por exemplo. Mas, na concepção da filosofia chinesa, estômago vazio por dentro é uma víscera, tá? E a terra, ela traz a ideia de transformação, nutrição, estabilidade e forma, né? Tudo que dá forma, tudo que é estável, tudo que nutre, tudo que transforma. Quando a gente pensa em terra, a gente traz todas essas ideias. Quando você planta uma semente na terra, ela transforma numa árvore. A terra traz a nutrição, traz o alimento, né? Ela dá estabilidade, ela tem chão para você pisar. E ela dá forma, você pode pegar a terra e moldá-la. O baço e o estômago têm a função de transformar e transportar os nutrientes dos alimentos. Separa o puro do impuro. O baço é a raiz da energia pós-natal, ou seja, toda aquela energia que você produz após o seu nascimento. A gente vai falar em outras lives a respeito desses tipos de energia, tá? Mas aqui só uma breve passada. E mantém a energia em ascendência, né? Ela joga o Qi para cima, mantendo os órgãos e as estruturas físicas no lugar. Traz estabilidade física e também é responsável pela estrutura muscular, sua força, sua concentração. Lembra quando eu trouxe meu exemplo? Que madeira em desequilíbrio traz o fogo em desequilíbrio, que traz a terra em desequilíbrio. E aí eu tenho essa questão visual e tenho a questão também da contração física, que ocorre na cãibra em estado de repouso, o que não é justificável, né? Então, é responsável pela contração muscular. Então, todo problema muscular, assim, de contratura ou de hipotensão muscular está relacionado ao baço. Todo problema, por exemplo, de falta de nutrição está relacionado ao baço, né? Todo problema, por exemplo, isso é muito comum em mulheres, principalmente, a partir dos 40, 50 anos, né? Que começa, o assoalho pélvico começa a ficar frouxo. Mas também pode acontecer com homens. Está relacionado ao baço, uma deficiência de baço, que dá a estrutura ao organismo, que mantém os órgãos nos lugares, mantém o corpo no lugar, né? O baço também participa da produção do Chue, o sangue, e mantém o sangue dentro dos vasos. Então, quem tem perda sanguínea na urina, em pequenas hemorragias, ou quando vasinhos estouram na perna, também é problema de baço. E também é responsável pela transformação dos líquidos no corpo. Da mesma forma que a gente ingere os alimentos, ele separa o que é bom e o que é ruim, ele também faz a mesma coisa com os líquidos. Ele manifesta-se na boca e nos lábios, né? Então, através da textura e coloração dos lábios, se é um lábio muito ressecado, sem cor, você vê também a deficiência do baço. Ele rege o paladar e o apetite e coordena músculo e tecido conjuntivo. Então, aquela pessoa que come muito ou que não tem vontade de comer, que não sente fome, ou que come e não sente o gosto da comida direito, deficiência de baço. A terra é o período de intertransformação entre Yang e Yin. Então, a gente começou na madeira, no Yang menor, chegamos no fogo, Yang maior, e a terra é aquele período que está passando do Yang para o Yin. Então, é um período de transição. É um momento de transição, seja entre duas estações, que eles chamam de canícula, fases da lua, etc. Traz a cor amarela, o sabor é o sabor doce, muita vontade de comer doce, problema no baço. E quando em desequilíbrio, causa pensamentos repetitivos ou acelerados. A terra traz a concentração, a fixação e o foco. Traz emoção, a emoção da terra é a preocupação, e quando em desequilíbrio nos dá clareza de pensamento, capacidade de decisão, centramento
e quando em desequilíbrio causa pensamentos repetitivos, acelerados, obsessivos, compulsivos. A pessoa de terra normalmente é acolhedora e o desequilíbrio ocorre na relação entre dar e receber. Ou ela doa demais e se esvazia completamente, ou ela é carente demais e fica buscando pelos outros o tempo todo, mesmo que ela tenha os recursos próprios, ou se recusa completamente em receber qualquer coisa de qualquer pessoa. Depois da terra vem o pulmão, o metal. O metal está relacionado ao pulmão e ao intestino grosso. O processo é o processo de purificação. O pulmão representa a assimilação e o intestino grosso a eliminação. Quando a gente inspira, a gente está assimilando o ar, assimilando a vida. E o intestino grosso expulsa, elimina tudo aquilo que não contribui conosco, né? O pulmão governa o Ti, é o mestre dos sopros. Ele impulsiona pelo corpo o Chue, o sangue, os líquidos corporais e a energia de defesa e a energia de nutrição. É responsável pela dispersão e descendência do Ti. Se o baço joga o Ti para cima, o pulmão joga o Ti para baixo, alimentando a parte de baixo do corpo. É representado pelo sentido da olfação, sai na pele, pelos, né, cabelo, pelos, e regido pela voz, como a voz sai, né, se sai grossa, se sai fina, se tá rouca, se tem um tom mais alto, um tom mais baixo, como que é a voz dessa pessoa, né? O pulmão, gente, o que eu ia complementar aqui? Ah, sim, o pulmão é considerado o mestre dos sopros. Dentro das práticas corporais chinesas, até dentro da medicina também você ouve falar a respeito disso, né? Das práticas de acupuntura e tal. Os sopros perversos, né? Que são os sopros que trazem a possibilidade de desarmonia, de adoecimento, né? E a gente tende a relacionar a questão do sopro perverso com o vento, né? Então, assim, tem muita gente que fala, você vai praticar Qigong, não pode praticar em área aberta, porque pode vir um sopro perverso, pode vir um vento, né? E naquele momento ali de movimentação energética, acabar te adoecendo. Mas não, o sopro nada mais é do que o Ti, o movimento do Ti. Então, o sopro perverso é um movimento do Ti que está em desarmonia. Metal é o Yin menor. Então, a gente estava ali na Terra no momento de transição entre o Yang para o Yin, né? Chegamos no Yang maior, lá no fogo. Na Terra, a gente está nesse momento de transição. O metal, a gente está iniciando o Yin. Então, é o Yin menor. Ele traz a representação da lua minguante, né? Aquela lua que está decaindo. E a sua estação é o outono. No verão a gente chega no ápice de energia, no outono a gente começa a decair para poder entrar no inverno. Então, é esse processo aí de sair do ápice do Yang e começar a descer para o ápice do Yin. Ele traz as cores branco e azul. O sabor é o sabor picante, o cheiro é um cheiro de podre, aquele cheiro de ar parado, de ar tóxico, de morte mesmo, né? E o som é o som do choro, que vem do pulmão. Metal carrega a alma corpórea, né? Se a madeira carrega a alma etérea, metal carrega a alma corpórea. O que é a alma corpórea? É a alma que habita esse corpo e dá vida a este corpo. E quando esse corpo parte, né, se deixa de ter vida, a alma etérea permanece, a alma corpórea parte com ele. Traz a autopercepção, a propriocepção e a percepção da matéria, ou seja, a possibilidade de você perceber o mundo e perceber a si mesmo, né? Não sei se vocês já pararam para fazer esse exercício de você parar, relaxar seu corpo, se concentrar na respiração e começar a sentir o que está acontecendo no seu corpo. Sentir a respiração, o ar entrando, o ar saindo, sentir os batimentos cardíacos. Tem gente que consegue sentir o movimento do estômago, do intestino.
E tem gente que vai além, consegue sentir as células. Isso é a propriocepção. Pessoas com problemas cerebrais na área, né, destinada à propriocepção, elas, para fazer um movimento, elas precisam olhar para o corpo ou tocar aquela parte do corpo para poder movimentar, porque no nosso cérebro, cada parte do nosso corpo tem uma representação. A pessoa que tem problema na propriocepção não tem essa representação. Então, se eu quero levantar meu braço, eu preciso olhar para ele ou tocar nele para trazer para minha consciência a existência dele. Olha que louco isso, né? E aí eu consigo fazer o movimento, né? Então, assim, tô na rua, vou pegar o ônibus, eu preciso olhar para o meu braço para eu poder segurar na barra e subir no ônibus, né? É muito doido, mas existe, né? Eu já li casos assim incríveis a respeito disso. Mas continuando aqui, né? O desequilíbrio traz uma pessoa etérea. Etérea demais, né? Aquela pessoa que vive no mundo da lua, só se preocupa com o lado espiritual, esquece da vida, ou a pessoa materialista demais, que só pensa na matéria. A pessoa de metal é uma pessoa mais reservada, mais rígida, porém muito organizada, que se valoriza, meticulosa, com pensamento linear, e no desequilíbrio pode trazer uma atitude melindrosa, aquela pessoa muito sensível, que se ofende com qualquer coisa, que possui aí uma autodesvalorização, que tem tendência a cair na melancolia, né? Pensa no metal. O metal é uma coisa sólida, organizada, né? Então, uma pessoa de metal é uma pessoa assim, sólida, organizada. E o metal, ele tem valor. Então, a pessoa de metal é a pessoa que se valoriza. Quando em desequilíbrio, todas essas características entram também em desequilíbrio. A emoção do metal é a tristeza, e o momento é de fechar ciclos, é um momento de luto, é um momento de recolhimento, é o retorno para dentro de si. Quando em desarmonia pode causar depressão, falta de perspectiva na vida. E, por fim, a gente tem aí a água, né? O metal alimenta a água. A manifestação física da água é o rim e a bexiga. O rim carrega o Jin. O que é o Jin? O Jin é a energia ancestral que coordena o nascimento, o desenvolvimento, a sobrevivência, a procriação e o conhecimento. O Jin é a energia que vem dos nossos antepassados, é a energia que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe. É um quantum energético que nos é dado para a gente viver essa vida. Alguns têm um Jin alto, outros têm um Jin baixo, isso se traduz aí em algumas questões físicas, dá para você perceber isso, mas é um quantum energético que ao longo da sua vida você vai utilizando, ele vai caindo até a morte. Quando acaba o Jin, acabou, não tem mais o que fazer, né? Porque o Jin não é reposto. Você pode fazer a manutenção dele, mas você não pode repor, não pode ampliar, tá? Em analogia à medicina ocidental, o princípio água rege o rim e a bexiga e está relacionado aos sistemas urinário, reprodutor, nervoso, endócrino e ósseo. A água é o yin maior. Então, se a gente veio do metal do yin menor, a gente chega no yin maior, que é a água, o ápice do yin. Ou seja, o ápice do yin, né? Por isso se relaciona ao inverno, né? Lembra que eu falei, saiu da primavera, que é o início, foi para o verão, o ápice de energia, começou a decair, passou ali aquele período de transição entre estações, começou a decair no outono e agora a gente está no nível mais baixo de energia, que é o inverno. Ele é representado pela lua nova e traz as cores preta e azul. Manifesta-se no sabor salgado e o som é o som de gemido, aquela fala arrastada, sem vida, sem energia. E o cheiro é o cheiro pútrido, de água parada. A emoção deste elemento é o medo e seu ponto de equilíbrio, claro, né?
Aqui a gente não está falando de emoções de baixa vibração e emoções de alta vibração. A gente está falando de energias que no equilíbrio podem ser benéficas. No desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, são prejudiciais. A água traz a força de vontade, aquilo que te impulsiona, um rio que flui. As características de personalidade da pessoa de água são a determinação, a fácil adaptação, a transposição de obstáculos. E a pessoa que tem água em excesso é um tsunami, passa por cima de todos os outros, é destemida e tem força de vontade em excesso. Quando está em defasagem, a pessoa sem vontade, desanimada, como uma água parada. Desiste fácil de tudo, desânimo, pensa que nada vai dar certo e não chega nem a tentar, né? Então, o que é quando a gente pensa em água, né? Quando a gente pensa num rio fluindo, a gente vê que esse rio, ele não para no obstáculo, ele transpõe esse obstáculo, ele se adapta ao leito ali que ele tem para correr, e ele segue em fluxo constante. A pessoa de água, ela é assim. Agora, quando está em desequilíbrio, gera aí esses problemas, tá? Então, gente, essas foram algumas características, né? Como eu falei, é um estudo muito grande, de uma vida inteira, não dá pra gente trazer tudo aqui, tá? Mas com essas poucas características aí, talvez vocês consigam se identificar um pouquinho, né? Olhar os seus partilhantes, tentar trazer aí um outro ponto de vista, uma outra perspectiva para conseguir encontrar as causas raízes aí do que está acontecendo com eles, né? Então, por que a gente fala em harmonizar os 5 elementos, em harmonizar os 5 princípios? Porque a gente precisa desse ciclo de dominância em perfeita ordem e, aliás, do ciclo de criação em perfeita ordem e o ciclo de dominância também em perfeita ordem, para que uma coisa consiga compensar a outra. Porque um destes que desarmoniza, desarmoniza todos os outros. Desarmoniza todo o ciclo de criação e desarmoniza todo o ciclo de dominância. Então, a gente precisa sempre buscar o ponto de equilíbrio, que é o princípio base da filosofia chinesa. É o princípio do equilíbrio, de encontrar o tal, o caminho do meio, né? Então, quando a gente fala em tal, a gente está falando justamente disso, de equilibrar o Qi, de harmonizar o Qi, a partir das suas polaridades Yin e Yang e, numa menor parte, a partir dos ciclos de criação e dominância dos 5 princípios. Este é um caminho possível de conhecimento para vocês terem aí e conseguirem fazer esse processo de harmonização. Como que vocês podem fazer esse processo de harmonização em casa? A partir de meditação com os elementos, né? Não com o elemento em si concreto. Claro, se for necessário para você trazer essa concretude para te facilitar, traga. Mas pensando nas características, meditando a respeito das características, o que está aparecendo na minha vida, como que está em harmonia, está em excesso, está em falta, o que eu preciso fortalecer, trazendo as características para a sua vida. Vocês podem também harmonizar a partir da cromoterapia. Vocês viram que cada um dos elementos traz aí uma cor. Então, por exemplo, se eu estou com defasagem de fogo, eu ponho uma roupa vermelha. Se eu estou com excesso, eu vou ver qual é a contraparte do fogo, né? Que eu já vou dar a cola aqui para vocês. O que domina o fogo? A água. Qual é a cor da água? O azul, o preto. E aí eu coloco essas cores para fazer a contraparte, tentar harmonizar, né? Outra forma que vocês têm de harmonizar, a que eu mais gosto, por exemplo, né? A partir de práticas corporais chinesas, né? Qigong, Tai Chi, Liang Kun. O Qigong em si, ele tem exercícios, tem rotina específica para harmonizar os 5 elementos, tanto no posicionamento Yin quanto no posicionamento Yang e nos 2 posicionamentos, né? O Liang Kun, o Tai Chi, eles harmonizam de maneira indireta, mas o Qigong tem rotinas específicas para isso, né? E você pode fazer sentado, em pé. Eu fiz aqui no início da live sentado, no vídeo de divulgação eu fiz em pé. Então, tem essas possibilidades, né? Outra forma que vocês têm de também fazer
buscar essa harmonia a partir da alimentação. Vocês viram ali que cada um dos elementos carrega um sabor. E cada um dos elementos tem o seu elemento de dominância que também tem seu sabor. Então, se eu estou com madeira em excesso, a contraparte da madeira é o metal. O metal tem o sabor picante, a madeira tem um sabor azedo. Então, eu vou buscar alimentos que sejam mais picantes, para poder contrabalancear aí o excesso de azedo, por exemplo, né? E vocês podem buscar também na fitoterapia chinesa os chás específicos que podem trazer essa harmonia, ou lançar mão de profissionais, né, de acupunturistas, auriculopontistas, auriculoterapeutas, massagens, enfim. Tem diversas possibilidades. Qual é a importância? A gente conseguir olhar para a gente se permitir fazer esse movimento, né? E claro, esse movimento é um movimento de autoconhecimento, que vai trazer crescimento para qualquer pessoa, não só para você que vai aplicar na sua própria vida, mas para você que é terapeuta e que pode aplicar isso na vida de outra pessoa, utilizar estes parâmetros para olhar para o seu partilhante. Dentro da TQA, a gente não trabalha diretamente com os princípios da filosofia chinesa, mas ele vem como embasamento de toda a anatomia sutil que a gente estuda dentro da medicina chinesa, dentro da TQA, né? Que traz essa visão da filosofia chinesa e também traz a visão da filosofia indiana, que aí a gente trabalha a questão dos chakras, né? Então, hoje a gente está começando essa live falando a respeito dos 5 princípios e a gente vai dar seguimento aí por mais umas 3 lives falando sobre o tema com outras vertentes, né? Com outros temas, não especificamente sobre os 5 princípios, mas para trazer um olhar diferenciado que vocês podem aplicar na vida de vocês e na vida dos seus partilhantes, ok? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Preciso tirar o óculos para ler, gente. Bexiga, uretra e ureteres. Bexiga, uretra e ureteres está relacionado ao elemento água, que é o responsável pelo rim e bexiga, tá? Então, assim, Rafaela, a gente pode também olhar para os problemas de saúde que estão aparecendo e tentar identificar o elemento que está em desarmonia. Porém, a gente precisa sempre pensar de maneira relacional. Vocês viram, né? É um ciclo de criação e dominância. Então, uretra, bexiga, ureter, está aqui no elemento água. O que produz água? Metal. O que produz metal? Madeira, fogo. Aliás, terra, fogo, madeira. Então, o problema está saindo aqui, mas pode ser que essa desarmonia esteja vindo de algum outro aqui. Porque esse daqui com certeza está desarmonizando esse, que vai desarmonizar esse, que vai desarmonizar esse, que vai desarmonizar esse, que vai desarmonizar esse ainda mais. Então, é importante a gente olhar de maneira relacional e na totalidade, não só o problema físico em si, mas como que é essa pessoa, como que ela atua na vida dela, quais as características que ela possui. Inclusive, esse estudo dos 5 princípios, existem características físicas que vocês podem trazer para tentar identificar, né? Tem bibliografia aí com isso. E como que é a alimentação dela, porque na alimentação dela ela pode estar alimentando demais o elemento metal. E aí o elemento metal está desarmonizando a água. E aí a água está produzindo problemas nos rins, problemas na bexiga, problema na uretra, né? Em todo o sistema aí urinário. Ou ósseo, que também é relacionado ao elemento água, né? Então, é tudo uma questão de relação. A gente não pode olhar diretamente, isso é igual a isso. Não é assim que funciona na medicina, na filosofia chinesa, tá? É sempre relacional. Por isso, a gente precisa ampliar a nossa possibilidade de entendimento. Olhar também uma outra questão. O que bexiga, uretra e ureteres
representa dentro da medicina germânica. O que isso quer dizer de acordo com esse tipo de pensamento? Porque qual o simbolismo dessas partes do corpo para a gente entender o que está acontecendo? Esse também é um outro caminho para você trazer, tá bom? Gente, grande parte disso daqui e grande parte do que o professor Eric traz nesse recorte dentro da TQA veio de um livro chamado Diga-me Onde Dói e Te Direi Por Quê. Comprar esse livro físico, atualmente, ele está quase R$500, mas vocês encontram ele em PDF na internet. É um livro riquíssimo de conteúdo e ele traz justamente essas simbologias de cada parte do corpo. Para consultar isso é perfeito, você vai entender qual é a função da bexiga, quais são os problemas que a bexiga traz, o que está representando isso, e aí você pode ir buscar qual é a causa ali que está acontecendo na vida da pessoa, tá bom? Como descobrir o elemento que prevalece em mim? Então, Aline, você precisa buscar essas características e tentar entender o seu funcionamento. Mas se você, por exemplo, for por um acupunturista que trabalha com esta teoria, né, porque atualmente os acupunturistas no Ocidente trabalham com protocolos, né, ou seja, conjuntos de pontos para tratar determinado problema, e aí possivelmente ele não vai conseguir trazer isso daqui para você. Mas um acupunturista que trabalha com a teoria dos 5 princípios para nortear o trabalho dele, num exame de pulsologia, ele consegue identificar qual é o elemento, qual é o seu elemento, qual é o elemento que está em defasagem, em excesso, que está em desarmonia para poder regular, tá? Mas precisa ir no profissional certo. Quanto conhecimento, quanta riqueza, gratidão. Eu confesso que eu vim assim bem insegura, porque, como eu falei, é um estudo para a vida inteira, né? Os chineses, eles nascem dentro disso. É muito fácil para eles falarem a respeito disso, entenderem isso. Mas para a gente é muito conhecimento, muita coisa para estudar em pouco tempo, comparado a eles que vivenciam isso desde que eles nascem, né? Mas é lindíssimo e realmente é um conhecimento muito rico. Sempre fica gravada, Rafaela. Todas as lives aqui no canal ficam gravadas. Gordura no fígado. Possivelmente problema aí no elemento madeira. Precisa olhar, tá? Porque tá atingindo o fígado. Gratidão, Nádia. É muito importante olhar para dentro de nós. Já senti o cheiro ruim em uma pessoa que gosto muito. Não tinha ideia de onde saía todo esse cheiro. A pessoa é muito caprichosa, mas não dá. Pois é. Às vezes a pessoa é caprichosa, toma banho, passa perfume, usa desodorante, faz skincare e sei lá mais quantas coisas já inventaram aí hoje em dia, mas o cheiro fica, porque é algo que vem de dentro, é algo que é do funcionamento energético ali, né? E às vezes, por exemplo, o cheiro da madeira, o cheiro de quem é de madeira é um cheiro rançoso, é um cheiro de resina, né? Tem um outro aqui que tem um outro tipo de cheiro, deixa eu ver. Não, acho que isso eu vi em outra literatura. Porque tinha a contraparte, acho que da madeira mesmo, que trazia um cheiro perfumado. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não passa perfume, mas ela tem um cheiro perfumado. É um cheiro dela, né? E aí pode ser o quê? A madeira em equilíbrio, ou se tiver muito forte, uma madeira em excesso, né? Mas normalmente o cheiro da madeira que os profissionais aí utilizam como referência é o cheiro rançoso, tá? Muito grata pela sua partilha. Poderia disponibilizar o gráfico? Então, eu até posso, mas assim, eu peguei esse gráfico na internet, gente. Digita no Google que vocês vão achar diversos, mas eu coloco lá no stories do meu canal, né? Terapeuta.Nadia Cianelli, aí vocês vão lá e pegam, né? Infelizmente não dá para a gente compartilhar tudo isso, né? Esse resumo que eu fiz aqui para vocês, porque daria muita coisa, mas a aula fica gravada aí, vocês podem rever quantas vezes quiserem e ir fazendo as anotações necessárias, tá? Bom, gente, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje.
Gostaria de falar muito mais, mas para isso eu teria que saber muito mais também e ter muito mais tempo. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e ampliando as possibilidades, né? E aí, agora é aquele momento que eu gostaria de ver com vocês quem gostaria de um atendimento. Quem sabe aqui a gente não faz até uma investigação aí para ver a questão dos elementos também, né? É uma possibilidade. A radiestesia nos traz muitas possibilidades. Coloca aí para mim, eu quero. Hoje a nossa live foi um pouco barulhenta, né? Porque eu tô aqui na varanda, então fica difícil a gente isolar um pouco do barulho, né? É mais amplo, a gente tem acesso aí a mais barulhos, mas acho que deu para levar direitinho, né? Vai ser só hoje. Rafaela, vamos lá. Semana que vem eu já tô no meu cantinho de novo. Lembrando, gente, que apesar de já ter passado aí o período da promoção, os cursos no Instituto TQA estão sempre com as inscrições abertas, tá? E parte de tudo isso que a gente conversou aqui, vocês veem no Quântica para Todos. Olá, querida, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? E você? Graças a Deus. Qual o seu nome completo? Gratidão pela oportunidade. Imagina. Rafaela, Rafaela com PH, Azevedo de Melo, Um com L dois só? L. Um L só? Rafaela, isso, Rafaela Rafaela com L. Azevedo de Melo, com dois L's. de Melo. Qual a data de nascimento? 28/3/92. Gente, eu vejo esse povo que nasce depois dos anos 90, eu falo, nossa, tão novinho. Eu não vou conseguir abaixar aqui para você acompanhar, Rafaela, porque eu estou fora da minha base, eu não tenho essa Sem problemas, tudo bem. disponibilidade hoje, tá? Mas eu estou Tudo fazendo bem. aqui. Vamos ver como é que está seu campo aqui. Ó, não tem nenhuma energia intrusa no seu campo, você está com um padrão vibratório equilibrado quase lá em 100%, entre 95% e 100%. Só, acredito que só não esteja 100% por causa de alguns chakras que devem estar com leve desarmonia e porque a gente está vivo, né? É difícil ficar 100% equilibrado o tempo todo. Mas está bem ok, tá? Deixa eu ver como é que está aqui a sua calibração. Olha, a maior parte do tempo você está calibrando no nível de 10 elevado a 450, que é o segundo nível dentro do nível da razão, de acordo com a escala Hawkins. Né? A escala Hawkins, aquela que a gente geralmente utiliza, ela é uma escala mais reduzida. Quando você vê a tabela, ela se amplia. Então, o nível da razão, ele se subdivide em 3 níveis. Razão pura, ciência e a genialidade. Você está no nível da ciência. Então, está com uma vibração bem alta, não decair, né? Porque aí você logo consegue
saltar um pouquinho mais, quem sabe, né? Vai estar bem legal. Deixa eu verificar aqui se é possível eu conseguir, através da radiestesia, identificar o seu elemento predominante. Ótimo. Ó, o seu elemento predominante deu madeira. Como que você está em termos de tendões, em termos de posicionamento físico, se está fácil a mobilidade, se está difícil, se tem casos ou histórico de tendinite, bursite, essas ites aí da vida. Tenho esses casos na família e recentemente, assim, na verdade, de uns 2, 3 meses para cá, eu tenho sentido dores articulares. Começou no meu joelho esquerdo Então, e agora passou para o meu tornozelo direito. deixa eu te falar. Tem diversos vídeos no YouTube que ensinam a fazer práticas de Qigong, né? Não ensina uma rotina gratuita, mas tem aí exercíciozinhos que você pode fazer, inclusive para determinadas questões específicas, tá? Tem o canal do Samir Macedo, ou Instituto Orion, não sei como que tá no YouTube, eu não me lembro mais, que ele dá alguns exercícios que tá com dor no joelho, faz esse exercício de Qigong tantas vezes no dia, né? Que aí ele vai dando essas dicas. Tem outros também que você pode aí aprender, mas nunca consegui pegar um que tivesse um conhecimento sistemático. E tem cursos que você pode fazer para você poder fazer a sua própria gestão, tá? Mas esse aí do Samir Macedo é o mais acessível que você vai ter com exercícios direcionados. Agora me fala como que está a sua imaginação, a sua criatividade, seus planejamentos. Eu acho que é um tanto deficitária em todos esses aspectos, assim. Eu tô passando por um período tanto conturbado, assim, mais conflituoso, assim, sabe, da vida. E tentando, na verdade, observar todos esses padrões e melhorar tudo isso, assim. Eu tenho TDAH, então, assim, toda uma dinâmica de tratamento, então, assim... Cheio de problema na madeira, né? Porque tem essa atividade exacerbada sem direcionamento. E as características de madeira é justamente essa, movimento e direcionamento. Você tem o movimento e não tem o direcionamento. E isso, assim, tem me causado e me custado muito, assim, na vida, e isso tá mexendo muito comigo, assim, essa necessidade de ir para a vida, de ter mais ação, uma ação mais assertiva, assim, um foco e tudo, e não estar conseguindo fazer isso e me movimentar na vida, assim. Então, assim, o caminho é esse, tá? A primeira coisa, organiza a sua energia, porque organizando a sua energia, você vai organizar as suas ondas mentais, que vai organizar o seu corpo. E isso você consegue a partir do Qigong. É um tipo de prática corporal chinesa que foi desenvolvido há mais de 3.000 anos, específico para harmonizar a energia e fazer a manutenção da saúde e da vida. Tá? Não tem nada a ver com práticas de Kung Fu, por exemplo, de artes marciais, que já é o caso do Tai Chi. O Qigong ele é específico para manutenção da saúde. Tá? Então, se você não quer buscar um curso específico, busca esses que estão oferecidos gratuitamente, tá? Outra questão que você pode lançar mão também é estabelecer planejamentos. Como que a gente faz com um aluno com TDAH? A gente organiza a agenda, a gente organiza um planner para que ele aprenda a fazer esse planejamento, tá? Não sei se você tem essa prática na sua vida ou não, mas talvez seja um caminho para você conseguir materializar toda essa energia solta que fica na cabeça
de uma forma mais concreta. Isso pode te ajudar a dar um direcionamento. No início vai ser um pouco mais complicado, mas com o passar do tempo você consegue aí entrar no ritmo. E claro, olhar para de onde vem essa causa raiz, para além da questão energética. O que aconteceu na sua vida, na sua infância, que fez com que você perdesse referência? Porque a pessoa que tem TDAH, ela não tem direcionamento. Ela tem atividade de correr de um lado para o outro, por exemplo, e não tem foco, não sabe para onde vai. E uma pessoa que não sabe para onde vai é uma criança que cresceu sem referência, né? Não teve referência de pai ou não teve referência de mãe. Então, o que aconteceu na sua vida que fez com que você crescesse tendo a percepção ou que realmente aconteceu de você não teve essa referência para te dar um direcionamento, para que você pudesse ir para a vida. E isso você pode fazer num trabalho terapêutico. Tem diversos terapeutas DTQA aí que estão disponíveis para isso. Eu atendo, a Patrícia atende, que pode olhar para essa questão a partir desse ponto de vista da quântica, com todo esse conhecimento, encontrando essa causa raiz, tá? Outras terapias podem te ajudar? Claro, mas aí eu não posso falar por elas, porque aqui o trabalho é essa e essa que eu sei que funciona nesse sentido, tá bom? Aí seria o caso de você conversar com o terapeuta para tentar conhecer a técnica dele, como que funciona e se vai te atender da forma que você precisa, tá? Gratidão, muita gratidão. Querida. Beijo, Deus abençoe muito. Até logo. Gente, então é isso. Outra forma que vocês também têm, aliás, outra forma não, vou deixar uma outra dica, né? Esse livro, Diga-me onde dói, te direi por quê, para vocês trazerem esse conhecimento, né? Tem todo esse embasamento aí dos 5 princípios, do Qi, associado ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento ocidental, as simbologias paterna, materna, yin e yang, e as simbologias de cada parte do corpo, para que vocês possam entender o que é aquela desarmonia que está acontecendo e gerando doença. Esse é um livro que vocês podem buscar, e eu sei que tem na internet em PDF, porque inclusive o que eu tenho também é em PDF, porque físico ele está muito caro. Outro livro que vocês podem ter também, que também vai te trazer muito conhecimento dentro dessa área, inclusive a possibilidade de vocês organizarem, harmonizarem esses elementos a partir da alimentação. Acho que é Manual do Herói, da Mônica Richt. Também tem PDF aí na internet para vocês buscarem, acessarem, e ela traz todo esse conhecimento de uma maneira muito lúdica, muito criativa, muito gostosa de estudar, e traz os alimentos de cada elemento, qual é o melhor para você comer, qual é o melhor para você não comer, e aí você entendendo esse ciclo, você consegue perceber qual alimento você deve acrescentar na sua dieta, qual que é legal você tirar um pouquinho durante algum tempo, ou reforçar um, diminuir o outro. É bem legal esse livro também, tá? E a gente fica por aqui hoje. Aguardo vocês nas próximas semanas para a gente continuar falando sobre esse tema, sobre as energias, né, que compõem o ser humano, todos esses ciclos, e para a gente ampliar aí cada vez mais. Ao longo da semana aí tem outras atividades, tem live com a Paty, então acompanhem aqui no canal para vocês saberem das novidades e continuarem acompanhando a gente. Para quem gosta, para quem quer se aprofundar, Quântica para Todos está com as inscrições abertas. Tem aí uma parte que fala a respeito dessa anatomia sutil dos 2 pontos de vista, tanto da filosofia chinesa quanto da filosofia indiana. Tem também o curso Radiestesia para Todos, que permite vocês fazerem essas investigações que eu faço aqui ao vivo com vocês e muitas outras, porque a radiestesia também possui uma amplitude enorme de possibilidades de ação que vocês podem ter, de investigação que vocês podem ter, associando as práticas que vocês já atuam, ou atuando apenas com a radiestesia. É uma forma de vocês iniciarem o processo. E, para quem quer ir em busca de conhecimento em outros planos, tem o curso de projeção astral, que vai ajudar vocês também a trazerem aí, talvez, respostas que vocês não consigam na 3ª dimensão, ok? Busca o Instituto TQA Brasil, se aprofundem nos cursos. E uma coisa, mini curso Quântica para Todos, gratuito, com o professor Eric Davi. Está disponível no link da bio, para vocês poderem acessar e assistir. Aí, se vocês gostarem, quiserem se aprofundar, geralmente é esse o caminho que todo mundo faz.
aí vocês vêm para o Quântica para Todos com a gente, tá? Grande beijo, fiquem na paz e na luz.